Olá pessoal, tudo bem? KWG? Para mais um vídeo para vocês. E pois é, pessoal, tem momentos na vida da gente, né, que uma verdade universal simplesmente chega, né? Sem avisar, assim. É a percepção de que o nosso tempo é finito. Não é um evento grande, barulhento, nada disso, né? É uma jornada que acontece aqui dentro, né? Silenciosa, né? E que tem o poder de transformar o jeito como a gente enxerga tudo. Vamos mergulhar um pouquinho nessa perspectiva e ver como isso funciona, né? Essa frase captura a essência do que a gente está falando. Não é sobre um dia em específico no calendário, né? É um despertar sutil, né? Quase imperceptível que acontece dentro da gente mesmo, né? É uma virada de chave na consciência que depois que acontece, pessoal, tem um poder de redefinir tudo, né? E para a gente entender essa transformação, a gente precisa voltar para o ponto de partida da maioria de nós, né? A juventude. E é aquela relação quase mítica que a gente tinha com o tempo, né? Quando se é jovem, parece que o tempo é um recurso que nunca vai acabar, né? Os dias se arrastam, né? As consequências de qualquer coisa parece que está muito, assim, muito longe, né? E o futuro? Nossa, o futuro, né? É um horizonte tão aberto que parece que sempre vai ter uma outra chance para tudo, né? E essa percepção, é claro, se traduz em atitudes bem claras, né? Adiar uma decisão fácil, recomeçar do zero, parece a coisa mais simples do mundo, né? Errar não assusta tanto, porque a gente tem aquela crença fundamental de que o amanhã vai estar sempre lá, né? Pronto para oferecer uma página em branco, né? Mas então algo muda, né? Vamos agora para esse ponto de virada, né? O momento que aquela ilusão, que o tempo é finito, começa a se desfazer, sabe? E dá um lugar a uma nova consciência. Isso não acontece de uma hora para outra, né? É um processo gradual. De repente a gente pisca e percebe que os anos estão voando, né? Histórias vão ficando para trás e momentos que a gente achava que iam se repetir se mostram muito, substituíveis, né? E os gatilhos para essa percepção estão no nosso dia a dia, né? E são muito poderosos, né? Um deles é esse aqui: olhar para uma foto antiga e levar aquele susto, né? Pensando, caramba, já faz tanto tempo assim, né? Aquele momento congela uma realidade, né, que parece que foi ontem, mas o calendário diz que não. Essa consciência bem baixa, pessoal, quando a gente vê os nossos pais envelhecendo, né, ou quando o nosso próprio corpo começa a responder de um jeito diferente, né. São lembretes bem físicos, assim, bem tangíveis, de que o tempo só anda para frente, né. E aqui chegamos num ponto crucial. Essa percepção toda não é a sua essência toda, né, sobre a tristeza ou sobre perda. É sobre ganhar consciência. É um despertar para a realidade da nossa finitude que, por mais maluco que pareça, nos permite ver a vida com muito mais clareza, né? E na prática, pessoal, essa nova consciência muda tudo, né? A paciência para algumas coisas que não importam diminui, né? Ou da necessidade de paz aumenta, né? Aquele medo antigo de errar vai dando lugar para a sabedoria de que, olha, algumas batalhas simplesmente não valem a nossa energia, né? Perceber que o tempo não volta pode parecer meio assustador, né? Mas a proposta aqui é outra. Vamos ver como essa consciência, na verdade, pode ser uma grande oportunidade de transformação. E essa frase aqui, pessoal, resume isso perfeitamente, né? A finitude do tempo não precisa ser vista como uma ameaça, né? Pode ser um chamado, um convite para a gente reavaliar as prioridades, né? E viver de um jeito muito mais intencional, mais autêntico, né? E que convite é esse, afinal, né? Bom, é um convite para parar de adiar o que realmente importa, para gastar menos energia tentando agradar todo mundo, né? E principalmente para aprender a escolher as batalhas certas, deixando para lá aquelas que só servem para nos desgastar, né? Com essa mudança de perspectiva, né, e novos valores começam a aparecer. A gente passa a valorizar mais as conversas simples, né? Os silêncios que são honestos e, acima de tudo, as presenças que são de verdade. Aquela necessidade de provar alguma coisa para os outros, né? Vai ficando, né? E aí a gente busca algo para ser meio autêntico, né? E assim a gente chega numa sabedoria que toda essa jornada traz, né? Como se a gente juntasse tudo que a gente, né, para encarar tudo de frente, né? A grande verdade é essa, né? O tempo não pode ser recuperado, isso é fato, né? Mas a experiência que ele deixa é uma fonte de aprendizado que não tem preço. Ele é um professor silencioso, né, mas extremamente eficaz. E o que ele ensina, né? Bom, ele ensina a gente a olhar para trás e perceber que muitas das preocupações eram um exagero, né? Que certas dores foram, na verdade, necessárias para o nosso crescimento e que algumas perdas, por mais difíceis que tenham sido, abriram espaço para o novo. E que deixar certas pessoas irem embora foi essencial, né? E essa é, talvez, a melhor lição de todas, né? O tempo funciona como um grande filtro. Ele vai levando embora o que é supérfluo e revela com uma clareza impressionante o que, né, e quem realmente merece um lugar na nossa vida.
Então, fazendo um pequeno resumo do que a gente viu, nós passamos por aquela sensação do tempo infinito, né, da juventude, depois por despertar da sua finitude, entendemos isso não como uma perda, né, mas como um convite para viver com mais propósito e autenticidade, né? E se toda essa reflexão fez algum sentido, pessoal, a sugestão final é, não tenha pressa, né? Essas são fichas que precisam de tempo para cair e amadurecer. Não é uma lista de tarefas para fazer correndo, né? Mas sim uma nova semente de consciência para ser cultivada com calma, né? O que nos deixa com uma pergunta final para a gente refletir, né? E se amadurecer não for sobre a melancolia de perder tempo, mas sobre a sabedoria de finalmente aprender a respeitá-lo? Fica aí a reflexão. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e tchau, tchau!